Fala, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eric Feitosa e hoje a gente vai para o nosso segundo episódio do Pod Aula aqui no novo canal do Educabet, canal gratuito para você adquirir conhecimento sobre apostas esportivas. Vamos lá. O tema que eu escolhi hoje foi o networking na formação do apostador. Claro que tem tudo a ver com o Betmasters que aconteceu em Recife no final de semana passado. Veja, o networking é uma rede de contatos, é uma rede de trabalho, né? É a boa e velha comunicação, tá? Que nós podemos criar de diversas maneiras para infinitas áreas da nossa vida, tá? Então, ah, por que nas apostas o networking ele ganha um quê decisivo? Muito mais decisivo do que em outras áreas. Porque o conhecimento nas apostas está concentrado em pessoas e, parênteses, em algumas comunidades, tá? Em um conjunto de pessoas. Então, qual é a grande questão em relação a isso? Por que isso é importante? Porque ah, o conhecimento nas apostas ele não está com fácil acesso como outros conhecimentos. Ele não está numa biblioteca da universidade da sua cidade, ele não está com tão simples acesso assim na internet, tá? Ele não tem um curso de nível superior para você entrar quando você quiser, tá? Então não tem um ambiente, tá? Que sistematiza o conhecimento das apostas. Pô, Eric, mas se eu botar aposta no Google, eu vou achar muita coisa, vai. Mas isso é capaz de formar vencedores? Ou é o básico, tá? Então, o que a gente está falando de conhecimento aqui é o conhecimento mais aprofundado, é o conhecimento mais totalizado, tá? Porque tem várias formas de você ler o nível de conhecimento. Então, vamos usar o termo mais total, né? Um conhecimento mais total sobre as apostas esportivas. E com isso, tá? Pensando nessa ideia de que o conhecimento está concentrado em pessoas e não num lugar, tá? Porque não está no lugar, porque as pessoas não sistematizaram, isso não virou domínio público, tá? As apostas têm um quê de privado ainda de pessoal, isso é óbvio, tá? E continuará sendo, porque nós estamos falando da ideia de lucratividade por ter vantagem sobre o mercado, então ninguém vai ficar compartilhando tudo que sabe, tá? Porque ao compartilhar o que você sabe, em certa medida, você perde vantagem sobre o mercado e toda pessoa que compartilha conhecimento, consciente ou inconscientemente, mede o que pode e o que não pode passar em relação a isso. Isso eu estou falando de pessoas lucrativas, tá? De pessoas que realmente têm vantagem diante do mercado. Diante disso, veja, você sabendo que o conhecimento está concentrado nas pessoas, mesmo que esse conhecimento não seja repassado na sua integralidade, tá? Quando se trata de apostadores lucrativos, você tem que criar conexões com pessoas. Você precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque você precisa acessar um conhecimento diferente, um conhecimento diferenciado, um conhecimento que te jogue para frente no seu processo de formação como apostador, tá? E aí entra um terceiro ponto que eu gostaria de falar, que é do Betmaster, né? O Betmasters é um evento presencial, é um encontro presencial, é um network pele com pele, tá? E esse tipo de network é diferenciado, né? É um network do olho no olho, o network do papo ali, tá? Do dia intenso, né? Do calor, do frio, da vontade de fazer xixi, enfim, do lanche, da cerveja. É aquele network da vida, assim, né? E isso costuma acelerar muito processos educacionais, né? Então, sempre que tiver a oportunidade, participe, tá, desses eventos, seja ele qual for. Até evento ruim é, vai conseguir te dar oportunidades, né, para além do que a gente vai ver em painéis ou palestras, né? Então, se o evento for bom, melhor ainda. Mas o tchan do network está muito menos nas palestras e muito mais nas conversas, tá? Isso o Betmasters tem de sobra porque o Danilão é um imã de gente boa, né? E consegue colocar muita gente
capacitada num espaço único ali para trocar conhecimento, tá? Mas nem só de corpo a corpo se faz network, né? Principalmente no nosso meio, né? A maioria esmagadora do network que a gente faz é via internet. Então procure boas comunidades digitais, né? Procure boas figuras públicas, tá? Para você se referenciar, para você consumir, tá? O conhecimento que aquela pessoa compartilha, seja ele, né, em que escala for, tá? Que ele possa compartilhar, mas consuma, porque lembre, o conhecimento está concentrado nas pessoas. Então veja que não é unicamente assim, mas está concentrado nas pessoas e você precisa acessar essas pessoas, essas comunidades, para poder sugar conhecimento que não está disponível de forma tão simples e tão fácil, tá? Na internet, ou seja lá onde for. Beleza? Então, Instagram, YouTube, Twitter, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, né? No final do Facebook eu nem sei mais, porque eu nem entro tanto assim. Discord tem um espaço importante nas apostas, enfim. Procure, tá? Eu tenho as minhas redes, eu tenho os meus canais, eu tenho as minhas pessoas que eu sei que eu posso sugar um pouquinho de conhecimento, tá? É importante vocês construírem de vocês, tá? E um outro ponto é o seguinte, veja, nem todo network te fará evoluir, tá? Então, não é porque você faz network que você vai evoluir. Você pode estar fazendo network com a comunidade abaixo da média, com a pessoa abaixo da média. Você pode fazer network com pessoas que te façam regredir nas apostas, tá? Porque talvez possa ter uma visão retrógrada sobre como se vencer nas apostas, enfim. Nem todo network te fará evoluir, tá? Mas você só vai saber se você tiver capacidade de julgar. Então, se você tiver capacidade de avaliar, tá? O quão bom ou ruim pode ser aquele network para você. Então aí vai depender muito da sua capacidade também de estudo prévio, tá? Para entender o que é que aquilo pode te jogar para frente ou não, ou até mesmo jogar para trás, tá? E aí, para terminar o nosso pod de aula de hoje, pense nisso dentro do método. Pense no seu network dentro do método. Sim? Se você sabe que o conhecimento nas apostas está concentrado em pessoas, né? E você constrói pontes até essas pessoas, até essas comunidades, você já está resolvendo metade do seu problema. Você não vai na tentativa e erro até achar onde é que você pode beber conhecimento. Você já sabe que está em pessoas. Tá? Você já sabe que está em algumas comunidades. Então você já vá lá. Tá? Vá nessas pessoas, vá nessas comunidades. Né? Temos algumas dezenas boas aqui nas apostas esportivas no Brasil. E tente sugar o conhecimento que você consiga desse lugar. Tá? Desse conjunto de pessoas, desse conjunto de apostadores. Vá em pessoas e apostadores de outras línguas, tá? Use a internet para isso. Use o Twitter, use sites, use o YouTube. Ah, eu não sei inglês, eu não sei espanhol, enfim, tem Google Tradutor para isso. Ah, no YouTube, pô, tem tradutor simultâneo no YouTube. Ah, é um podcast em inglês, baixa o áudio e transcreve o áudio para o português, tem ferramenta para isso. Então veja, hoje em dia a barreira da língua não é um problema intransponível. Você consegue transpor isso, certo? Então, fica aqui a dica. Coloque como um dos pilares do seu método, pelo menos no meu é o network, tá? E quando você coloca um pilar no seu método, você tem que cuidar desse pilar. E aí, quando o network é um pilar, tá, da sua construção, você tem estratégias para ele. Então, construa estratégias para fazer network. Não deixe acontecer naturalmente. Construa estratégias. Seja proativo com o network que você tem que construir nas apostas. Tá bom? Então, aqui é a minha dica noturna, porque, né, depois do Betmasters os nossos horários estão um pouco trocados, mas semana que vem a gente ajusta tudo, tá bom? Um grande abraço, professor, boa sorte na sua caminhada, tamo junto, valeu!